Salve quebrada! Da hora legal? Estamos começando aqui mais uma Conversa 13. Hoje com uma pessoa que é essencial para a história do Islã 13, para a história dos Islãs em São Paulo e no Brasil, e essencial para a minha vida, para a vida de muita gente. O cara é essencial. Essencial é a palavra, certo? Estamos aqui com o Thiago Peixoto. É louco, mano. E aí? Essa apresentação. É isso. Acho que você pode falar um pouco melhor do que eu assim, sobre a sua vida, sobre como foi, né, sentir se tornar essencial assim para tantas pessoas e para tantos movimentos, né? E acho que é bom você falar também sobre o título do seu livro que está sendo lançado esse mês no Islã 13 com a gente, que é Teimosia, né? Acho que você se torna essencial justamente pela sua teimosia. E acho que você pode falar um pouco sobre a sua história, sua trajetória, sua vida, e fica à vontade aí. Tamo junto. É isso. Salve, galera. Porra, satisfação tá desse lado aqui da mesa. Porra, vou começar do começo, assim, né? Eu sou Thiago Peixoto, tenho 39 anos, 4 filhos, né? 4 filhos não. 4 livros. Corrige aí, Isaac, é só você. Tenho 4 livros e um filho, o Isaac. Sou companheiro da PAN e tudo isso quem me trouxe foi a poesia, né? A minha trajetória, assim, na poesia, assim, ela começa, na verdade, uma trajetória primeiro, assim, na música, né? Eu, na adolescência, tocava violão, tocava guitarra e fazia umas músicas já tinha... Curtia muito, assim, essa parada do universo musical, assim, ia muito pra show, tinha essa vontade de ter uma banda, assim, né? E aí, no fim da adolescência, já com uns 19 anos, eu montei uma banda. Eu fui chamado para participar de uma banda, Apologia Groove. Até quando eu cheguei na cena, assim, da literatura, da poesia, eu ainda tinha essa banda. Muita gente foi, até algumas pessoas foram no show da Apologia. E aí a minha trajetória com a escrita começa um pouco aí na música. E aí depois, quando eu me formo em comunicação, jornalismo, aí eu começo a atuar com assessoria de imprensa. Eu aprendi a escrever mesmo no jornalismo, assim, né? Eu escrevia para uma revista chamada Revista Apelmate, que era uma revista de uma associação de locadores de máquinas e pequenos empreiteiros. Então eu escrevia sobre canteiro de obra, sobre retroescavadeira, pá carregadeira, essas coisas. Era o universo que eu comecei, a minha escrita profissional começou a se desenvolver aí. E aí, paralelo a tudo isso, eu conheci eu já lia, assim, bastante, assim, o Sérgio Vaz. Eu conhecia aquela revista Caros Amigos. O Sérgio Vaz era um dos colunistas da Caros Amigos, o Ferrez também. E aí eu, nisso, assim, acompanhando ali pela Caros Amigos um pouco, ainda nem sabia que existia uma cena, mas sabia que já existiam esses escritores, eu descobri a Cooperifa, assim, sabe? No aniversário de 10 anos, eu, no busão, assim, voltando do trampo, dançando uma conversa de busão, assim, depois eu descobri que eu acho que era até as meninas da Capulanas que estavam falando, que era aniversário da Cooperifa. Falaram, mano, vai ter aniversário da Cooperifa essa semana, 10 anos. Eu falei, caralho, mano, toma vergonha, vai conhecer lá a Cooperifa, né, mano, perto de sua casa, tal. Na época eu morava aqui no Jardim Ibirapuera, e sabia que tava ali do lado, assim. Eu falei, mano, eu vou lá, vou ver com meus olhos. E, tipo assim, a hora que eu fui ali, é meio que, tipo assim, a ficha caiu. Você sabe quando vem aquilo ali, você, tipo, meio que tudo se encaixa. Eu falei, mano, eu encontrei a minha turma aqui, eu já sei o que eu quero fazer, é isso aqui, mano. Tipo, independente de sucesso, glamour, tipo assim, qualquer coisa que você possa pensar assim, vou fazer com arte, eu vou, tipo, ter os principais palcos, vou estar na TV, tipo assim, aquilo ali, quando eu vi a cena acontecendo, eu falei, mano, essa galera tá acontecendo e fazendo uma cena independente do que de televisão, independente de repercussão, independente, estão sendo relevantes aqui no território, mano, estão sendo relevantes na cidade. Isso aqui é da hora demais, isso aqui já acontece, não precisa de nada para acontecer, só precisa de vontade, força de vontade, de todo mundo junto, assim, e a coisa acontece, assim. Então, tipo, meio que, quando eu descobri isso, eu falei, mano, eu já tava com a minha banda na época, né, mano, falei, vou dar um cavalinho de pau na minha vida, assim, até aqui, acho que não faz mais sentido eu fazer outra coisa que não isso aqui. Aí peguei. Eu cheguei em 2011, né, então, tipo, eu fiquei 1 ano, mais ou menos, frequentando a Cooperifa, trampando e tal. No final de 2012, eu pedi demissão. Falei, vou publicar meu livro. Aí, em maio de 2013, eu publico meu livro. E assim, a
a minha vida virou nessa época, assim, eu já era formado em comunicação, estava fazendo uma pós-graduação, eu tranquei a faculdade, falei, não vou mais, não vou fazer, vou só fazer Pra isso. quê? O bagulho é ser poeta. E é foda, assim, porque de lá pra cá, esse movimento, assim, foi muito importante, porque é nesse movimento, nessa toada, assim, que vem Poetas Ambulantes, vem Islando 13, vem as minhas publicações, e tudo que veio depois a partir da literatura foi porque eu tive, assim, a coragem, o Thiago ali daquela época dos seus 25 anos, teve a coragem de mudar a vida que ele estava construindo, sabe? E acho que foi muito importante fazer isso, assim, lá atrás. E eu acho que eu descobri um novo universo, um novo trabalho que, tipo assim, nem existia, que eu mesmo fui criando esse trabalho, né? O Islando 13, tipo assim, hoje estamos aqui na Baderna, são coisas que não existiam e que hoje é o que é o meu trabalho, a minha remuneração, é a minha vida, assim. Então, tem sido, na verdade, não foi, tem sido sempre uma descoberta, assim, e uma luta e requer mesmo uma teimosia muito grande para permanecer nisso, assim. E eu acho que eu já tentei desistir várias vezes mesmo, por vários motivos, até por ter uma carreira em paralelo a isso na comunicação, eu atuo na comunicação nos meus projetos, mas já trabalhei muito em muitas empresas, então, tipo assim, sempre fica ali, será que você não tem que voltar? Não, será que... E aí o lance de insistir na poesia, de acreditar e falar, mano, eu vou fazer isso independente do que isso vier trazer para mim, como sempre foi. Eu não esperava nada disso, não esperava ter a Baderna aqui, eu não esperava que o Islando 13 hoje fosse essa referência dentro do movimento, eu não esperava, eu só fiz com dedicação, com amor, com verdade, e a coisa vai acontecendo, assim. Então, Teimosia, que é o meu novo livro, assim, ele é um pouco disso, assim, ele é essa minha força de querer seguir, querer continuar e apostar na poesia, apostar no nosso movimento, no slam, nos saraus, assim, entendendo que não tem sido em vão, não tem sido à toa, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que a gente que vive essa vida, assim, com os pés fincados na arte, na literatura, sabe o quanto é difícil, mas nunca é em vão, nunca é à toa, e é muito significativo, assim, cada resultado, cada palavra, cada retorno que você tem, seja em torno dos projetos que eu estou à frente, seja em torno da minha literatura, assim. Então, eu acho que é isso, a Teimosia, o Teimosia, que é esse quarto livro, que é o primeiro livro que eu lanço com apoio. Ele tem o apoio do Fomento à Cultura da Periferia, que é o que está subsidiando esse projeto do Islando 13 nesses últimos 2 anos, 24 e 25. E todos os outros eu publiquei com recursos meus. Eu pedia demissão, publicava um livro. Juntava um dinheiro, publicava um livro. Sempre era com recurso próprio. E essa é a primeira vez que eu consigo, tipo, né, fazer o corre, né? Porque, tipo assim, também não é ninguém veio e me deu esse... Tipo assim, é um corre nosso de ter um projeto foda, relevante, fazer escrever um projeto da hora de atuação nas escolas, atuação no território, dentro do terminal, e também publicar livros de autores independentes. Então, é legal. Esse é uma conquista, é um livro que ele está sendo financiado, mas ele também é fruto do nosso suor, do meu suor, assim, sabe? Então, é isso, estou muito feliz. Teimosia está na rua, 45 poemas inéditos. A galera da cena dos Islândios já conhece alguns, mas não todos. Tem muita coisa aqui, venham ver, ler, cheirar o livrinho que tá da hora. E é isso. Pode crer. Ainda falando sobre teimosia, né? De fato, pelo que você traz e pelo que eu te conheço também, né? A sua vida ela gira em torno da poesia, assim. E aí eu queria te perguntar para as pessoas que estão vindo agora, né? Eu até fiz uma brincadeira recentemente com você, né? Se você é um poeta dinossauro, eu sou um poeta lagartixa. Para os poetas lagartixa aí, que estão chegando em outro momento, em outra geração. Quais seriam os principais desafios, assim, né? Porque você enfrentou desafios que provavelmente poetas de agora, né? Que são mais novos, assim, vão enfrentar também. Quais são os principais desafios para os poetas compreenderem que a poesia é um caminho para se sustentar
E quando eu digo o caminho para se sustentar, eu falo financeiramente, mas também afetivamente, várias outras coisas, né? Porque dá para perceber que você se sustenta da poesia em muitos sentidos. Quais são os principais desafios, né, que os poetas atualmente precisam enfrentar para seguir nessa teimosia de sobreviver de poesia, na sua perspectiva, assim? Eu acho que, assim, talvez não só na poesia, mas em qualquer vertente artística, assim, você precisa saber se isso é para você. A primeira coisa, assim. Eu acho que, tipo assim, se é uma coisa que é um martírio, que para mim, por exemplo, é um martírio não viver de poesia. Para mim é um martírio não estar fazendo poesia, não estar com tempo para ir nos saraus, nos slams. Eu preciso disso. Eu preciso ler, preciso escrever. E eu acho que viver de poesia tem que estar aí, principalmente, assim, sabe? Tem que ser a sua vida mesmo, a forma como você se expressa, você não tem outra coisa que você vai se encaixar. E aí, não tendo outra coisa que você vai se encaixar, você não pode se deixar abater, achar que não dá para viver disso. Porque é o que acontece com muita gente que é super talentosa e que tem essa ambição, mas assim, é frustrada por conta de opiniões, ou por conta da dificuldade, ou por conta de tipo, não saber como trabalhar. Eu acho que a gente primeiro precisa entender, mano, é isso que eu quero da minha vida, é isso aqui, é isso aqui. Aí, sendo a poesia, tem que mergulhar de cabeça, assim, na verdade, assim. E dentro da nossa cena aqui, que era o que eu fiz, por exemplo, eu penso, quem chega hoje na cena, já existe uma cena consolidada, assim, dos slams que beberam e são continuidade dos saraus, que é continuidade do movimento do rap nacional, que é muito forte ainda aqui em São Paulo, que é muito forte os saraus e os slams. Então, eu acho que precisa entender isso. Precisa entender quem que chegou antes, precisa entender quais são as políticas públicas, porque aqui em São Paulo a gente já tem grana circulando na cultura. É lógico que é pouco, a grana está concentrada principalmente nos equipamentos de cultura do centro. Lógico que para a periferia chega muito menos, para as pessoas pretas chegam menos. Quanto mais recortes sociais você vai botar, chegam menos. Porém, tem uma grana rolando aí, então a gente precisa se apropriar de política pública. Como que escreve um projeto? Como que faz um projeto? Nossa, eu tenho um livro aqui, o que eu faço com isso? Mano, esse livro eu posso vender na rua, mas eu não posso fazer uma apresentação desse livro? Será que não dá um show de poesia, uma performance? Precisa pensar em como fazer um produto dos seus projetos também. E sair botando a cara, bater na cara, casa de cultura, centro cultural, descobrir quais são os centros culturais, equipamentos de cultura, quem que contrata a literatura, aonde que tá, quem que contrata a literatura, pô, quero ir, bota meu projeto aí, eu publiquei um livro, não tem como fazer uma conversa com o autor aqui nessa biblioteca, tem que dar a cara, assim, principalmente, eu acho que esse tem várias formas, essa é uma das formas, de se apropriar dos equipamentos, os contratantes, as leis de cultura que regem o município, o estado e o país, porque tudo isso tem coisas que nos interessam, mano. A gente precisa saber disso, porque quando a gente não acessa esse recurso, outras pessoas estão acessando. E ao longo da história, muito tempo eles não tiveram, mas depois que passaram a ter, também quem acessa são as pessoas que muitas vezes não precisam desses recursos, ou que conseguem acessar a grana de empresas por outra forma, que nem precisariam estar entrando em edital, mas eles estão disputando editais públicos também. Então a gente precisa saber disso. Esse eu acho que é um caminho. E o outro caminho também é na raça, assim. A gente precisa pegar o livro e falar, mano, compra meu livro aí, mano. Compra aí, tem a moral, ó, da hora, gosto de poesia, eu posso ler pra você e tal. E abordar na cara dura, assim. Tipo assim, eu acho que só esse trampo, eu considero esse trampo muito importante, mas esse é o trampo mais pesado, sim. Mas dá para sobreviver muito disso. Se tiver disposição de ir todo dia pra rua, vender 10 livrinhos, pô, esse livro tá R$45, R$450 por dia. Uhum, Se fizer isso, tipo assim, ganha um salário bom no final do mês. Mas, tipo assim, é um salário suado.
Não vou vender aqui ilusões para vocês de que, pô, você vai sair, vai vender todo dia 10 livros, vai estar todo dia sol, vai estar todo mundo falando sim para você. A verdade é que, mano, é muita porta na cara, é muito não, é muito dia difícil, mas eu sobrevivi alguns anos, assim, inclusive depois que o Isaac nasceu, então, tipo, com o filho nos primeiros anos do Isaac, eu sobrevivi vendendo livro de poesia na rua. E então eu acho que dá, só que eu não acho que é para todo mundo, porque nem todo mundo tem essa disposição. Uhum. Então esse é tipo assim, eu não sei vender livro na rua, então não dá para eu viver de poesia. Dá para viver, tipo assim, preciso entender então como que eu posso fazer mais, pô. Quem que faz os contratos, quem contrata no SESC, quem contrata nas casas de cultura, como que eu busco editais que premiam autores novos, autores que já são publicados. A gente precisa, mano, aquela, tipo assim, eu acho que, tipo, o poeta, apesar de nós ser vagabundo, a gente é comprometido, mano. É que para você precisa você fala sobre isso, né? O mundo precisa de mais vagabundos. Mas o mundo precisa de os vagabundos que é zica, assim, de conhecer o bagulho, sabe? Não tá de chapéu, mano, não sei o que fazer, não sei, eu enche minha mochila de livros e sair pra vender, mano. Tipo assim, nesse contexto, não é vida fácil, mano. Precisa estudar. Eu acho que, tipo assim, isso, muitas vezes os poetas, somente no slam, que o slam é muita oralidade, assim, às vezes a gente não tá lendo, precisa ler mais, mano, precisa ler muito, estudar, se formar, já tá formado, vai fazer uma pós-graduação, vai se especializar, conhecer a história da literatura, quem são os personagens importantes da literatura da sua cidade, de hoje, de ontem, de anteontem, quem que fundou a Secretaria de Cultura, será que isso é importante a gente saber? Foi o Mário de Andrade, por exemplo, que é um poeta. E a gente precisa conhecer isso, mano. Eu acho que, tipo assim, às vezes a gente acha que, pô, da hora, eu sei escrever, mano, eu só vou falar um poema, a galera vai falar, nossa, esse maluco é foda, mano, eu vou comprar o livro dele. Isso não existe, mano, é no suor, é na raça, é fazendo o bagulho acontecer, como você tem feito, assim, você tem sido uma referência nisso, assim. Você já falou várias vezes que eu inspirei você, a gente se encontrou uma vez lá no Trianon, tava vendendo meus livros, falei, mano, mete as caras que dá certo e tal. E hoje você já vendeu mais livro que eu, assim. Mas porque você vai fazer mesmo o bagulho acontecer. E eu acredito nisso, assim. Quando você fala, mano, já era, eu aprendi a vender livro na rua, lá na primeira vez que eu fui pra Flip, eu fui sem grana, eu fui só com um livro na bolsa. Eu falei, mano, agora eu vou aprender, senão eu tô fudido. E daí não deu outra, assim. Então eu acho que, assim, quando isso vira só sobrevivência, vira o único caminho que você quer seguir, você vai fazer acontecer, tá ligado? E é o que eu aconselho para as pessoas que estão nessa cena e que querem viver disso, vai se coçar, mano, vai correr, porque não cai do céu, vou viver, acha que o slam tá grana, não dá, você pode rodar todos os slams assim, você não é isso que você vai precisar se aprofundar, pesquisar, escrever muito projeto, tomar muito não, o Slam 3 ganhou o primeiro projeto, já tinha 8 anos, já tinha tentado tentado Fomento, tentado várias coisas, não deu certo, uma hora dá. Mas precisa martelar, tá? Pode pá. Eu acho louco isso que você tá falando, porque muita coisa, né? Mas essa última coisa que você falou sobre a gente frequentar, às vezes, os slams, né? E aí eu vou percebendo, assim, nessa cena dos slams, que os poetas chegam, né? Muitos poetas com livretos, muitos poetas com livros, assim, e todos tentam vender os seus próprios livros e os seus próprios livretos durante o slam, né? E aí passam 10 poetas, todos falam exatamente a mesma coisa, eu compro meu livro, ajuda o poeta, artista independente, não sei o quê. E eu sinto que quase nunca esses livros são comprados, assim. E aí eu vou percebendo, assim, né, até pelas manifestações que chegam a mim, que os poetas, na cena dos slams, eles têm uma cultura muito grande de querer vender o seu livro a todo custo e ficar bravo até se não compram o livro da pessoa, mas eles não têm a cultura de comprar o livro dos próprios parceiros, assim, né? Tipo, um ou outro tem essa questão e essa ética, né? Porque eu acho que isso é uma ética. E eu vou sentindo que a gente vai criando, de certa forma, uma cultura onde a gente mais fala do que escuta.
né? E isso vale tanto para os poetas que fazem as poesias e não escutam as poesias dos outros, mas também para os poetas que querem que o seu livro seja vendido, mas não compram o livro dos outros, né? E aí você foi falando também que existem coisas que vieram antes para a gente chegar até aqui. Para a gente chegar numa cena do slam, antes houve o movimento hip hop, rap nacional, depois o sarau e depois a cena dos slams, assim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a cultura do sarau, mano. Porque você é um cara que vem dessa cultura, assim como eu também venho dessa cultura. E eu queria que você falasse da cultura do sarau, porque eu sinto que muitas coisas que fazem parte da ética do sarau foram se perdendo nos slams, assim, sabe? Não sei se você concorda com essa afirmação que eu trago, assim. Mas sinto que foi surgindo uma coisa nova e determinadas coisas estão sendo esquecidas na maior parte do tempo, assim. Por exemplo, fazer silêncio na hora que tem um outro poeta falando, comprar o livro dos outros poetas que não são você, ler o livro dos outros poetas que não são você, né? Pesquisar sobre isso, querer fazer parte da coisa e se inteirar mesmo. E aí eu vou percebendo e vou sentindo, de certa forma, que, de forma genérica, a gente vai perdendo um pouco o espírito de comunhão que era pra gente ter. Porque o sarau, pelo menos pra mim, assim, ele me traz isso, a questão da comunhão. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura do sarau e sobre o quão você acha que poderia ter mais dessa cultura do sarau, essa cultura da comunhão nos slams. Cara, eu também percebo, assim, algumas diferenças, assim. Eu acho que a cultura, ela tá se transformando o tempo inteiro, né? A gente tá fazendo essa parada de, por exemplo, vender, de comprar o livro, assim. Isso foi uma coisa que me marcou muito quando eu cheguei nos saraus, assim. Porque é isso, é a cultura, ninguém compra livro, né, mano? Tipo assim, a gente não tá num país que a literatura é um hábito entre a maioria das pessoas. E eu lembro de quando chegar nos saraus, vendo, tipo, tanto os maloqueiros publicar quanto os maloqueiros comprar livro, mano. Tipo assim, eu te falo, mano, nossa, isso pra mim foi surpreendente, mano. Falei, caralho, mano, nós tá aqui só, tipo assim, porque por muito tempo parecia um rolê de academia, os intelectuais que compram livros, né, que leem e que falam. E aí, quando eu cheguei, assim, no saraus e percebi isso, fala, mano, caralho, mano, as pessoas estão interessadas no meu livro, mano, vem comprar o meu livro. E, tipo assim, é quase que eu me senti como, tipo, sendo... É como se falou da ética, talvez, assim. É tipo assim, para isso funcionar, eu preciso fechar esse elo aqui. Tipo assim, se quando for eu não conseguir comprar o livro, não comprar o livro das pessoas, porque não consegui, às vezes a gente não consegue. Mas daí eu fazia muito, eu vou comprar, eu pago depois, tá? Até no Bloco do Beco agora, um parceiro pediu o livro pra mim, mano, putz, ele não pediu, eu falei, pô, eu queria muito comprar, mas eu tô sem grana, mas vou te trombar outra vez. Eu falei, não, leva, mano, leva que você me paga depois, tal, se você tá querendo comprar, né, tipo assim, já achei um vendedor, não achei ainda o cara que o dinheiro, mas tem o vendedor, já achei o comprador, e ele comprou e pagou depois, assim, então, tipo, isso pra mim é uma coisa muito importante e é uma coisa que depende mesmo do compromisso de todo mundo, assim, de, tipo assim, a gente não tá fazendo um rolê, tipo, para nosso rolê não se tornar só um rolê de vitrine, um rolê de palco, um rolê de exercício da vaidade, precisa da gente tá comprometido a fazer silêncio, ouvir, sentar aqui ou, por exemplo, ir até como o Márcio tem, a Tawane também foi muito no ano passado, sempre, eu vim, mas não vim para batalhar, eu vim para assistir. Quantas pessoas vão para assistir? Isso no sarau é muito comum, assim, mas isso exige uma generosidade, né? Principalmente assim, depois tem alguns saraus que você fala mais de uma vez, mas a maioria dos saraus da Cooperifa, Suburbano, sobrenome, você tinha uma vez para falar, assim. E era, tipo assim, muito importante isso era uma escola, assim, porque você vai lá para ouvir mesmo, assim, você vai para ouvir e tendo a oportunidade você vai falar. Tá? E aí no Islã, eu sinto que a competição ela leva um pouco para isso, inevitavelmente, né? Tipo assim, a gente quer ganhar, a gente quer ser o melhor e acho que também, como é um público muito mais jovem, é um público que está descobrindo ainda a literatura e seu lugar nesse movimento e tudo mais, então, tipo, acaba que essas coisas vão se perdendo ou vão
para se consolidar demora mais, assim, sabe? Porque é isso, tem que ficar pedindo silêncio. Pô, poeta, você falou, você foi fumar lá agora na hora do outro poeta, tal, não sei o quê. Pô, vem que compra o livro. A gente fala isso muito no 13. Compra o livro. O jeito certo de curtir esse rolê é comprando o livro das pessoas. Sim. Eu acho que o Islã, ele não conseguiu absorver ainda todos esses valores do sarau, porque eu acho que se perde. Não são as mesmas pessoas que frequentavam os saraus que frequentam os Islãs. Tem algumas pessoas, alguns movimentos. O 13 foi um movimento que surgiu depois dos saraus, o Burro, o Guilhermina, o Burro não, o menor Islã do mundo. Mas eu acho que, tipo assim, foi ampliando tanto, que agora os Islãs se referenciam no próprio Islã. E aí, algumas coisas foi se perdendo, mas eu acho que tá aí, sabe? É super recuperável. A gente tem essa escola, assim, e fica batendo nessa tecla, assim, sempre, sabe? De tipo, mano, ó, é importante esse rolê aqui, nós estamos fazendo pela literatura, não é por quem ganha. Pra mim, tanto faz. Quando ganha ou quando perde, é um amigo, eu fico feliz pelo amigo, é um desconhecido, eu fico feliz. Pra mim não interessa quem vai ganhar. Interessa o rolê tá acontecendo, tá cheio, as pessoas estão ouvindo poesia. Pô, um poeta que foi vender livro lá, conseguiu vender os livros, lançou o livro no 13, conseguiu vender 10 livros, mano, pra mim isso aí foi a vitória da noite, mano. Fala, caralho, o maluco botou 10 livros, dinheiro de 10 livros no bolso. Pra mim isso é isso que garante a perenidade do rolê, sabe? Não é, tipo, foi lá, o Santos Dumont mandou o poema mais foda, tal, ganhou, é muito foda, foi pra casa e, tipo, isso daí vão sempre ter os poetas muito fodas colando, sabe? Agora, a cultura de você ouvir o outro, comprar o livro do outro, esse outro sendo uma pessoa que não é famosa, não é consagrada, só é mais um escritor trabalhador da cultura lá e por tudo isso ele merece ser lido, assim, sabe? Isso que é o desafio mesmo, assim, na minha opinião. E eu acho que tem uma coisa, principalmente nessa cultura que diferencia do Islã para os saraus, que eu acho que a competição fez os poetas todos só se tornarem somente um militante, assim, sabe? Tipo, como se, por exemplo, nos saraus, o mesmo poeta que falava um texto super combativo contra o racismo, contra a desigualdade social, esse poeta também falava um texto para a rua dele, para a quebrada dele, para a mãe dele, ou para o cachorro, ou tipo assim, porque a gente não é só luta, tá? E o Islã parece que só valida quem fala sobre luta, assim, sabe? E o cara que fala sobre luta, ele também não é só aquilo. Às vezes ele não é só o herói que, mano, eu fiz e aconteci e tal. Não, ele também é a pessoa frágil que errou e que tem medo e que tem insegurança. E meio, não sei, assim, porque o Islã foi caminhando para esse lugar que parece que não tem espaço para a fragilidade no Islã, não tem espaço para o sensível, para o sentimental. E quando na verdade na integralidade a gente é muito mais do que a luta, assim, a luta é só uma parte, assim, de tudo que compõe a gente, sabe? E aí eu acho que também isso é por conta do Islã ser um movimento muito jovem, e o jovem tem essa força da revolução e a indignação com o mundo, e conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a gente não é só isso, e que a gente tem outras demandas e outras coisas que precisam nos preencher. Mas isso é uma coisa que eu acho significativo, assim, sabe? De até falar pros poetas, falar, mano, você não precisa segurar esse peso todo aí, mano, também. Alivia, mano. Pega leve com você mesmo, assim. Você não precisa toda hora levantar essa dor pra todo mundo te respeitar e todo mundo te aplaudir, todo mundo te reconhecer como um artista importante, porque tem outras coisas que são bonitas e são significativas também, que talvez ainda o Islã não saiba reconhecer do jeito que deveria. Mas acho que vai saber, a gente está amadurecendo, é um movimento que é jovem, assim, tá se transformando o tempo inteiro, tá? Chave, da hora. Deixa uma poesia com a gente, por gentileza, antes da gente continuar, né, e caminhar para os finalmente, assim, tá ligado? Boa. Eu vou... tem uma poesia sobre Islã, né? Eu vou ter que falar uma poesia sobre Islã aqui.
que é uma pesquisa que eu fiz, que é o censo sem censo. É assim, a gente vai chamar o grito, né? Chama o grito do Islã do 13, certo? Boa. Vamos lá. Se a poesia é louca, o poeta é 13! É isso, teimosinho, hein, galera? Censo sem censo. Ninguém sabe porque poesia de Islã desce tão pesada para 52,6% das pessoas que as consomem. Mas a razão é que 65,2% das navalhas engolidas não chegaram a ser mastigadas 32 vezes. 94% dos versos que explodem uma dor involuntariamente gostariam de não terem nascido prematuramente. Estima-se que 12,1% das poesias sobre cicatrizes ficariam mais felizes se escritas ainda em ferida aberta. Apenas 10,3% dos poetas gritam consciência e estilo durante uma performance. Aproximadamente 90,4% gritam com desespero e voz de esquilo. Contudo, só 31,9% dos jurados atendem a esse apelo. Todo poeta tem um poema ridiculamente lindo de amor, costurado com linhas de afago, esperança, calor e fogo, que nunca é posto para jogo por pensarem que sua nota seria 22,9% menor, quando na realidade seria reduzida em 38,2%. 67% dos poetas que postam momentos especiais da sua vida alheia são mal interpretados. 42,7% das conversas paralelas em rodas de Islã são iniciadas por poetas que foram aplaudidos de pé. 58% dos Islammers embasam suas poesias em estatísticas duvidosas criadas para impressionar a si mesmo. 84,1% do público estranha esses números, mas aplaude pelo esforço questionável de fazer a poesia parecer cientificamente improvável. 76% dos jurados preferem um poeta com uma fratura exposta no brilho de literatura do que uma dor disposta à cura, se medicando com microconto a gotas de tintas pingadas no cantinho do papel dormido. 70,4% dos poetas que venceram ao menos um Islã ao longo da vida não serão lembrados por outras gerações. Em contrapartida, 75,1% dos poetas mais lembrados, aclamados e premiados na literatura mundial, se disputassem um Islã, nunca chegariam à final. O grau de confiança desse censo sem censo, que ouviu um total de 0% de pessoas até o presente momento, é de aproximadamente 13%. Uma brincadeirinha aí, né, pra provocar a galera do Islã. Não, acho que é isso. Falando em provocações, né? Você é o autor da frase "A poesia é quem vence", né? E aí, eu acho que muitas das frases que se tornam populares dentro de um nicho, dentro de uma bolha, e essa frase "A poesia é quem vence" é uma dessas frases, elas dividem opiniões, assim, né? Tem poetas que dizem que não é a poesia quem vence, e tem poetas que acreditam nessa ideia de que a poesia é quem vence. E aí, levando em consideração que a gente está falando de literatura, ou seja, linguagem carregada de significado, e as coisas não são necessariamente literais, eu queria saber de você, que criou essa frase há 12 anos atrás, "A poesia é quem vence", se você acha que a poesia tem vencido, se você acha que, de fato, a poesia venceu e continua vencendo. Eu acredito que, assim, quando essa frase surgiu, tinham 5 Islãs no Brasil inteiro, só em São Paulo. Hoje tem mais de 400 em todos os estados, né? Somando, assim, tem muitos Islãs, a grande maioria, inclusive, nas quebradas, né? Nos interiores, assim, tal, fora da capital. Então, a poesia venceu e está vencendo, assim, na minha opinião, para as pessoas que querem o sentido literal, né? Tipo, então, literalmente, se a gente tinha 5 comunidades, agora tem mais de 400, e isso é uma vitória. Agora, quando eu postei até falando sobre isso, aí um poeta monstro, eu gosto muito, que é o Bob Bach, ele frequentava lá no começo, frequentou o Menor Islã um tempo, assim, ele falou: "Thiago, essa frase é ótima, o que não vence agora mais é a metáfora tá morrendo, ninguém entende mais metáfora." E eu acho que tem isso, assim, porque as pessoas não conseguem ver o sentido para além
do literal, né? Tipo assim, a poesia quem vence, nossa, mas quem ganhou foi o grito. Aí, ó, ela acha que a poesia que vem. Não, mas a pessoa fala, não, hoje ganha no grito, ó, ganha no sofrimento, né? A pessoa ganhou porque foi lá e expôs uma fratura ali, e aí ganhou por conta disso, e a pessoa, tipo assim, não consegue ver para além do literal. Mas mesmo para quem não consegue ver para além do literal, pode ser na matemática mesmo, assim, tipo, a gente quando fazia slam, lá no Slam do 13, às vezes tinha 13 pessoas, tinha os poetas, os jurados, o Slam Master, acabou. Hoje tem uma galera para assistir, matematicamente somos mais, assim, consumindo poesia, fazendo poesia. Somos mais comunidades, não somos mais só o Sudeste, não somos só mais São Paulo fazendo isso, é o Brasil inteiro. Então isso é uma vitória, assim, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito que esse questionamento muito, aquela não foi a melhor poesia que ganhou, essa poesia nem é... Eu acho que isso está muito em torno também desse movimento, ser um movimento... As pessoas que protagonizam ele são pessoas jovens, assim, pessoas que estão se descobrindo, pessoas que estão desenvolvendo a sua literatura, e daí, assim, são pessoas que também estão sujeitas a serem mais apontadas, serem mais julgadas, assim, dentro, tipo, do que está sendo produzido, sabe? Mas eu acredito muito nisso, eu acredito que a poesia vence mesmo e está vencendo, assim. Se você pensar hoje, quem colar na próxima edição, dia 30 de junho, aqui no Slam do 13, os 10 poetas vão ganhar 150 conto, mano. Tipo assim, para fazer poesia. A poesia está vencendo. Sim, essa frase diz muito menos sobre o ganhador, ela diz sobre o movimento, né? Sobre o que está acontecendo. Estamos lá de segunda-feira à noite, nesse frio que vai estar um frio da porra, e vai ter gente lá para falar poesia, para ouvir poesia, e vai ter alguém que nem estava esperando, passando ali no terminal, e vai parar e vai assistir nós, e vai ter a pessoa em situação de rua, a galera que está sempre lá, e vai colar e vai se aquecer ali com aquelas palavras, certo? E é sobre tudo isso, assim, sabe? As pessoas querem resumir ao sujeito ali, a pessoa que saiu vencedora na batalha. Mas o Slam não é só sobre isso, ele é muito maior. Quando Mark Smith criou isso, não foi para criar um melhor poeta, ele criou o Slam para a gente se ouvir. Ele entendeu que dentro de uma competição a gente poderia talvez dar mais atenção e dar uma escuta mais generosa para a poesia. E essa que é a parada, assim, pra mim, sabe? Aí, quem vai ganhar, quem é o melhor poeta, se a poesia venceu na noite e tal, pra mim sempre venceu, mas eu respeito também. Quem acha que não venceu, tá tudo bem. Bem não tá, né, mano? Porque, enfim, eu acho que, mano, de fato, né, a gente até brinca, fala, quando você chegou era tudo barro, mas é um negócio pô, você esteve presente quando a gente só ruía osso. E agora que a gente come um filé mignon, às vezes você não vai estar presente, sabe? Tipo, acho que a gente tem que também olhar para essa cena da forma como ela tá agora e olhar para essas pequenas conquistas, essas pequenas revoluções que foram sendo feitas com muito suor e com muita luta, entender que estão sendo colhidos os frutos de um plantio que foi feito há muito tempo atrás, assim, né? E acho que o grande desafio para a gente talvez seja continuar florescendo, né? Continuar fazendo com que mais frutos sejam colhidos, assim. Eu acho que quando a gente fala da nossa profissionalização enquanto trabalhadores da cultura, da arte, da literatura, eu acho que é por aí. Acho que mais portas precisam ser abertas e acho que o Slam do 13 fez um papel muito fundamental, assim como outros slams, né? E acho que você é uma figura muito importante nesse movimento por esse motivo também, assim, né? Por abrir portas, por abrir caminhos, assim. E aí, para finalizar... Não, só sobre isso. Eu acho também, a galera, tipo assim, tem que perceber o Slam, tipo assim, a gente plantou lá, as pessoas estão colhendo aqui, mas tem muito para plantar, assim, sabe? Às vezes as pessoas vêm no Slam com muita expectativa do que o Slam pode dar para elas, mas na verdade as pessoas é que podem entregar mais para esse movimento. Pensar, fazer o seu próprio movimento, pensar outros projetos, como ramificar isso, assim, sabe? O Slam, ele só vai entregar essa perspectiva para quem estiver plantando também, assim, porque ainda que está nesse
nesse momento de algumas colheitas, a gente mínimo, tipo assim, não acho que a gente tá longe do filé mignon ainda, tá muito longe. A gente tá simplesmente agora, tipo assim, custeando, assim, pelo menos porque, por exemplo, isso, quem for na batalha não é a atração a gente paga mais, mas quem for lá e for sorteado, ganhar 150 contos, não vai mudar a vida de ninguém. Mas já você não vai gastar do bolso para comer, para transporte e tudo mais, mas isso não é o que a gente merece, isso não é do tamanho do tamanho da coisa que a gente está construindo. Mas é isso, eu acho que por isso que eu falo pra galera não se deslumbrar, não achar, o Slam tá virando uma grana, a galera tá ganhando um dinheiro, a gente tá conseguindo se manter, assim, sabe? Tem muito pra gente fazer aqui ainda, tem muito, tipo, chega querendo plantar, mano, a gente vai colher junto, mas tem muito pra plantar até. Pode falar. Pra gente finalizar, gostaria que você deixasse suas considerações finais, assim, falasse um pouco mais sobre o livro, tá ligado? E finalizasse com uma poesia também, tá ligado? Acho que é isso, satisfação trocar essa ideia aqui com você. Espero que vocês aí do outro lado acompanhem tanto essa conversa quanto as outras conversas 13 que já foram postadas. E é isso, finaliza aí pra nós. Da hora. Primeiro, agradecer aí, satisfação. De verdade estar com você aqui e por você estar tocando o Conversa 13. Eu acho que é isso, você está plantando, você chegou muito depois, não, mas chegou depois de mim, tá? Muito depois. Muito depois. Mas assim, você chegou e vem plantando, vem... Por exemplo, o Conversa 13 é um projeto muito importante dentro do Slam 13, é uma ramificação do Slam 13, que vem contando essa história através dos personagens nossos, assim, e ficou parado um tempo e é muito importante ele ter voltado e você, tipo, vem tocando brilhantemente isso, eu acho que isso é da hora, tá? E eu acho que é isso que eu falo quando as pessoas, tipo, precisam entender que tem coisa pra se fazer, pra se plantar, por aqui pelo Conversa 3 já passou o Roberto Celadal, já passou a Kim Quintê, a gente já entrevistou muita gente, assim, era o Dudão que entrevistava, salve Dudão aí, ó. Também passou muita gente importante pelo Slam do 13, assim, o Slam do 13 não é do Santos, não é do Thiago, não é da Jéssica, do Caio, da Maite, o Slam do 13 é da cidade, assim, sabe? E eu acho que a gente tem essa responsabilidade de manter isso cada vez mais forte e ativo e relevante para outras gerações que vão colar, e quando a gente achar que não tem mais lenha para queimar aqui, a gente vai queimar lenha em outros lugares e as pessoas vão vir aqui e vão tocar isso, sabe? Uhum. Então, tenho muito orgulho de estar há 12 anos no Slam do 13 e estar construindo hoje isso com você, com esse novo time do Slam do 13, e eu acho que, tipo assim, essa cena precisa muito da força da juventude, mano, assim. Você daqui a pouco já não é mais juventude, tá? Não é querendo te falar. Não, mas é verdade, é isso. E eu acho que é isso, assim, a gente precisa ter essa percepção da galera que chega, agregar para somar, é isso que vai garantir a gente tá vivo nesse rolê, sabe? Eu acho que é isso, assim, eu vou falar um pouco sobre o livro. Esse livro também tipo assim, eu quase não publiquei, mas eu percebi isso nesse livro. Eu falei, mano, o que pode me manter a minha arte, essa minha veia artística viva é pegar o livro e botar na rua, mano. Eu fiquei, depois que acabou o Disperso, tô sem livro há um tempão, assim. Eu tô me sentindo menos artista, assim, menos poeta, assim, sabe? Porque as pessoas, cadê seu livro? Eu não tenho livro, não sei o que, eu vejo todo mundo vendendo, não tenho aquele... Tá com o livro na mão, lendo o livro dos outros, tal, visitando, participando de roda de conversa e tal. Isso tava me fazendo, tipo assim, me afastando do que eu decidi trazer pra minha vida como missão de vida, assim, sabe? Então, quando eu decidi não ouvir mais as minhas inseguranças, as coisas que eu ficava inventando para não publicar esse livro, foi que surgiu o Teimosia, surgiu esse nome, assim, eu vou até falar o poema que chama Teimosia. E aí esse livro, eu quis que ele só retratasse um pouco esse meu universo com a poesia, essa minha relação com a poesia. Então, tipo assim, o primeiro capítulo é o Teimosia Orgânica, que é a poesia pela poesia. Eu dialogando com
com as palavras, são quase, a maioria dos poemas são metalinguísticos, assim, eu falo sobre poesia, falo sobre fazer poesia e tudo mais, tem uma homenagem para as referências da cena e tal. O segundo capítulo já é sobre o ser poeta, então por exemplo, esse poema que eu li falando sobre o Islã, tem alguns poemas que eu falo sobre Islã aqui, tipo, e também sobre ser poeta, sobre ser pai e poeta, sobre, tipo assim, tem um poema que chama Fé, Fardos e Fraldas. Era uma época que eu não tinha grana para comprar fralda e tinha que sair com um livro para vender livro, para poder botar as coisas dentro de casa, assim, sabe? Então, eu achava que era importante mostrar todas essas minhas relações com a poesia. E o último é o Teimosia Inflamada, que é um capítulo que eu vou naqueles textos que eu falo, tem principalmente textos combativos, assim, textos que eu falo no Islã, textos que eu falo em Sarau, que é talvez também eu falei para a galera não ser militante, mas a gente quer ser militante, né? A gente quer participar do debate, a gente também. A gente quer falar sobre isso e tem tantas coisas, tantos conflitos sociais hoje acontecendo. Eu acho que o papel do poeta é botar seu olhar sobre isso, assim, tipo, refletir sobre o seu tempo e dar sua contribuição dentro do seu recorte ali e tal, e de alguma forma contribuir. Então, eu quis reunir isso, assim, então eu acho que esse livro é um livro também que ele fala muito com a galera dessa cena, assim, sabe, com os poetas, com os slammers e tudo mais. Então, procurem aí saber, me dá um salve lá, galera, Teimosia, estarei no Islã do 13, dia 30, vocês podem comprar o livro pessoalmente, com autógrafo é o mesmo preço. Eu vou ler Teimosia, eu já sei de cor, não vou nem ler esse texto aqui, eu vou ficar só aberto aqui, porque pode ser que eu erre. Vamos chamar o grito do Islã do 13 pela última vez, certo? Boa. E depois a gente finaliza. Se a poesia é louca, o poeta é 13! É isso. Teimosia é a única razão, sendo muito franco, para eu estar aqui novamente diante de uma página em branco, aguardando o grito da poesia que só pega no tranco, como se o vencimento do sofrimento não estivesse em dia, como se o barranco da vida não parecesse rir, enquanto periga ruir no meio do flow de uma caneta vaidosa, como se não soubesse, penosa, essa treta de enfrentar o sistema munido apenas de poemas pontiagudos, afiados sem diapasão, nos segundos dos dias desafinados. Então, teimosia, porque não há outro porquê nisso aqui de escrever, sobreviver de literatura na república do ódio à leitura, proibida de ler pela ditadura da ignorância, que celebra goleadas de desesperança e intolerância ao time dos professores, enquanto nos servem goladas de obediência, indiferença e medo de dias melhores. É teimosia inflamada em uma década caminhada, correndo na marginal estrada da literatura sem número, morrendo um pouco a cada palavra que roubo pura da alma de um poema ilegal para a lavradura imprevisível de outro edital insensível vestido de solução para os meus sonhos, nossos sonhos carentes de materialização possível. É teimosia num nível de tirar um quarto livro do armário, tendo os 3 primeiros passado batido pelo mercado literário e por muitos conhecidos que me gritam monstrão, sem terem adquirido um dos 3.000 exemplares que vendi de não em não. É teimosia da pura, imprescindível para ficar cascadura e permanecer vivo, enquanto estiver invisível aos programadores que não conhecem artistas com menos de 10.000 seguidores e sequer imaginam que a voz de muitos gigantes tombados só se tornaram importantes após terem se calado. Por isso que eu teimo em seguir, ignorando a ânsia de desistir, até me tornar especialista em teimar e espalhar poesia para quem quiser sonhar, ainda que seja ilícito lutar contra a apatia da tirania e do cada um por si, e tudo bem, e tô nem aí, fazer o quê? Tudo normal. É teimosia que aprendi nos saraus, que espalhei nos busão, que ganhei ao perder um slam. Venha a palma que vier, eu vou estar aqui amanhã. Bota a nota que você quiser. Ainda que abale a minha fé, eu voltarei com a minha criança de pé, com a mesma insegurança teimosa que me acompanha em silêncio e prosa consciência das minhas limitações. A minha teimosia é de milhões, mas eu faço um descontão para quem comprar agora, aqui na minha mão. É isso aí. É isso aí, Zica, parabéns mais uma vez, Tamo certo? junto. Quarto Obrigado. livro. E é isso.
Se inscreva no canal do Islando 13, ativa o sininho para as notificações ficarem aí, certo? Para vocês saberem sempre quando tiver um novo conteúdo brilhante como esse, certo? Curta o vídeo, comente, compartilhe com quem você quiser em todas as redes sociais. E tamo junto, muito obrigado. E dia 30 de junho, certo? Dia 30 de junho. 30 de junho, Terminal temos Santo Amaro. Islando 13 no Terminal Santo Amaro, às 7 horas da noite. Galera, e dá uma moral aqui no canal, tem vários vídeos da hora, hein? Vê as Conversa 13, as temporadas anterior também tá muito legal. Dá essa moral aí, certo? É isso aí, tamo junto, muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Foi. Valeu, hein?